Estamos de volta ao vivo com o primeiro tempo, as primeiras notícias do esporte, as primeiras notícias do dia para você. E estamos recebendo aqui no nosso programa o preparador físico e comentarista do Band Esportes, Cleberson Yamada, que já trabalha com a gente há muito tempo e comentou, né, muita coisa aqui já no Band Esportes, principalmente a Olimpíada. E a gente tem agora como principal assunto a corrida de São Silvestre, que é um horário, não sei. Bom, antes de mais nada, bom dia para você, viu? Bom dia, Silvia. Bom dia ao assinante do Band Esportes. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, né? Pessoa que eu admiro muito também aqui no Band Esportes, né? Faz parte do nosso grupo, que é muito contente de estar aqui. São Silvestre, que é tradicionalíssima aqui em São Paulo, né? Já são 89 anos. Muda muito, né? Nesse sentido de preparação. O pessoal estava acostumado. Não sei que faz tempo isso, mas era gostoso. Sei lá, um calor que tem, correr à noite, né? É toda uma preparação diferente para 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Isso causou muita polêmica e eu também sou saudosista. Eu acredito muito que o horário da noite era o que garantia a tradição da prova, que deixava ela com charme diferenciado. Era uma prova exclusiva, era uma prova única. E eles tentaram de várias maneiras mudar, né, para facilitar também o problema da televisão e tudo, mas o horário das 9 da manhã é muito cruel, não é? É muito cruel no verão de São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade que tem uma temperatura amena, mas no verão ela é muito quente. E esse ano os atletas sofreram bastante. Acontece muito mais os casos de... Eu trabalho também com o pessoal da medicina da USP e eles cuidam muitas vezes dessas provas. Eles falam que os eventos de problemas, principalmente de hipertermia, acontecem em provas desse tipo e são muito graves, chegando até a levar a óbitos, e o que é extremamente complicado para o organizador. Mas por interesses eles acabaram transferindo isso, que tirou muito da tradição da prova, né? Tirou muito. São quantos quilômetros? Do charme. A São Silvestre originalmente ela já mudou várias vezes de distância. Agora são 15 quilômetros. 15 quilômetros. Eles deixaram ela oficial porque daí ela entra no circuito mundial de corridas de rua. Antes era até 89 ela era 12.600 metros. E como era uma distância quebrada e não existia uma distância igual, até por isso ela tinha exclusividade. Eles queriam transformá-la numa prova internacional de verdade e que a Federação Internacional reconhecesse. Então eles transformaram ela numa prova de 15 quilômetros, né? E já tentaram tirar a chegada da Paulista, tirar a largada da Paulista, mudar o horário, trazer para 5 da tarde, o que era pior ainda, mas agora resolveram colocar 9 da manhã, que realmente não agradou todo mundo. Já é o segundo ano? Segundo ano agora que está com esse percurso. Em 2011 o percurso chegou no Ibirapuera, que teve uma chuva ferrenha. Naquela ocasião o Bekele venceu. Nas últimas 2 edições quem venceu foi o Kipsang, né? O Kipsang, que é um atleta fantástico, já está morando no Brasil há algum tempo e vem vencendo aí várias provas. Quer dizer, mas ele continua sendo queniano e está no DNA, eles ficarem vencendo tudo. Pode vir para o Brasil, não adianta. O DNA é diferente deles? O famoso professor Coquinho, lá do Paraná, ele montou um grupo de estrangeiros. Ele trouxe alguns quenianos, alguns tanzanianos, etíopes. E eles vivem no Paraná, treinam com esse treinador e distribui-se em várias provas Brasil aí. O Kipsang venceu a corrida de Reis no ano passado. Inclusive, naquela ocasião, ele foi atrapalhado por um dos participantes da prova, como aconteceu na Olimpíada com o nosso querido Vanderlei Cordeiro, que ainda foi guerreiro e conseguiu chegar com bronze. E o Kipsang perdeu para o Korir na meia maratona das Cataratas. Esse ano também. Então, os dois estavam assim, na distância de meia, que era 21, o Korir estava levando vantagem, e nos 10, tanto a tribuna quanto o 10K lá de Cuiabá, da prova de Reis, o Kipsang havia vencido. E eles se enfrentaram agora nos 15. Então, um duelo entre os dois, pelo jeito, né? Não tem pra ninguém? É absoluto. Hoje no Brasil é difícil, né? O Korir, talvez por ter corrido a maratona de Seul esse ano, prova que o Solonei alcançou o índice para o Mundial de Moscou, esteja um pouco assim, mais direcionado para maratona, provas mais longas, acabou não indo tão bem na prova de 15, que é uma prova muito rápida. A São Silvestre é muito rápida realmente, e o Kipsang soube fazer uma estratégia perfeita de segurar até o quilômetro 13 para iniciar o ataque na subida da Brigadeiro e teve sucesso. Daí são o pódio, né? O Stanley Ketch, que fala? O Stanley Coete acabou sendo o terceiro colocado, né? O Korir foi segundo, perdeu aí a briga por Kipsang. E o atleta brasileiro acabou ficando com a 4ª colocação. Giovanni dos Santos. Giovanni, que hoje é o melhor, né, no ranking nacional de corridas de rua, realmente é o melhor. Evidente que o Marilson daria um salto de qualidade e poderia encarar os quenianos, porque o Marilson está no nível acima.
mas ele o Marilson optou por não correr a São Silvestre. Realmente São Silvestre não está atraente, não está uma prova atrativa. Por quê? Por conta do horário, por conta do calendário. Para o Marilson que tem... ele quer se preparar para outras provas, ele se preparou esse ano para Berlim. Ele já é bicampeão de Nova York, cai sempre em novembro. Essas provas caem em outubro, novembro. Fica difícil ele fazer uma preparação para a maratona e depois ele retornar para fazer uma preparação exclusiva para São Silvestre. E essas outras que você falou, mais no frio, né? Uma no temperatura frio, mais agradável. Mais Aí agradável. você tem... É diferente essa preparação ou não? É diferente. Eu acredito até que o Marilson, ele se dê muito bem em provas com temperaturas mais baixas, né? Ele acaba se dando melhor nessas provas. Alguns quenianos sofrem bastante. O Quênia tem um processo de seleção diferenciado, eles têm muitos atletas, uma quantidade muito grande de atletas, eles acabam mandando 3 que são os melhores pelos critérios que eles colocam, mas quando chega na competição principal, alguns sofrem muito com calor, outros sofrem muito com frio, e o Marilson se dá muito bem em baixas temperaturas, a gente tem percebido isso, não tem uma explicação para isso, mas ele já venceu 2 vezes uma Major, que é a Maratona de Nova York, né? Agora quer tentar Berlim e eu acredito que pelo clima da prova, o Marilson, se na próxima temporada tentar novamente Berlim, ele vai se dar muito bem. E no feminino, na prova feminina, a queniana Nancy Kiprono manteve-se na liderança até o final. Um pódio dividido entre 3 atletas do Quênia. E a ausência brasileira aumenta a marca de 7 anos sem vitórias de uma corredora no país. O abismo entre os quenianos e na prova feminina é maior, né? E ainda tem as etíopes, as tanzanianas que vêm também, o que complica bastante. Mas a Nancy Kiprono era uma figura carimbada, era certo que ela ia ganhar. Ela venceu a meia das cataratas, ela venceu a prova da tribuna, ela venceu a prova de reis, ou seja, ela era a favorita absoluta, né? Não tinha uma adversária para ela. Quem chegou mais próximo ali foi uma etíope, né? A Kebede, e foi uma distância relativamente fácil. Não, brasileira não ficou no pódio, né? Não tem ninguém que poderia ter... Atualmente eu não vejo. Das melhores representantes do país estavam na prova, mas nenhuma delas tinha condições realmente de acompanhar o ritmo dessas atletas do Quênia atualmente. O Cleberson, o biotipo, né, do queniano, das quenianas, é muito magrinho. Isso é um diferencial? É a forma realmente da constituição do corpo? Ou o brasileiro pode chegar nesse nível? Olha, ali o processo de seleção não é somente eles serem magrinhos. Magrinhos, quase todos os atletas são e realmente precisa ser leve para uma prova longa. Mas se você prestar atenção em algumas imagens durante as provas, vocês vão ver que os quenianos também são mais altos e têm as pernas mais longas. Agora, o principal diferencial para os atletas do Quênia é que lá é uma batalha a cada dia, né? Eles moram na África e é fugir de um leão. Porque se ele não vence a prova, tem 30, 40 que querem vencer ele e estão no mesmo nível. E um diferencial de poucos segundos faz muita diferença para eles. Então, quem vem... Hoje nós temos quenianos em todas as provas do mundo. Todos os dias temos maratonas. Temos mais de 500 maratonas por ano no mundo. Em todas elas temos quenianos, em todas elas temos quenianos no pódio. O Quênia é o único país que conseguiu fazer 200 atletas correndo abaixo de 2 horas e 20 em uma mesma temporada. Mas por que, Cleberson? O que acontece lá? É pela quantidade de atletas que eles têm. Mas todos no mesmo esporte, quer dizer, eles exportam atletismo, né? Eles exportam. Se a gente comparar com o Brasil, a gente exporta jogador de futebol. É foco. Exatamente. Nós temos aqui, em qualquer esquina, nas periferias ou então nas pequenas cidades, times de futebol de 5 crianças jogando. Essas 5, uma quer ser melhor que a outra, e dentro da cidade ela quer ser a melhor da cidade, dentro do seu estado ela quer ser o melhor do estado, e dentro do seu país quer ser o melhor país. Você vê a quantidade de praticantes de futebol que nós temos e a quantidade de jogadores de futebol profissional que nós temos em cada país ou em cada clube de país europeu. É impressionante. Então, a mesma coisa serve para o Quênia. Pela quantidade de praticantes... supostamente, qualquer um pode correr também, não exige nada, né? Que a gente fala assim, o futebol, porque tem um campinho em cada lugar. Não, correr também. É que no Brasil, ultimamente, correr tem sido uma moda. Tivemos 27.500 participantes. A gente fala, mas a gente também tem muito praticante de corrida. Mas nenhum deles começa com 6 anos de idade indo para a escola, caminhando 12 quilômetros ou correndo 6, 7 quilômetros para ir para a aula e depois volta. Eles moram em vilas, né? E a brincadeira deles é brincar de correr. Eles brincam de correr. Vamos correr daqui até o rio. Desenvolve desde pequenininho, é isso? Desde muito cedo e por gerações. Gerações por gerações. Aí todo mundo, aqui no Brasil a gente brinca muito, né? Uma criança, o primeiro presente que ela ganha, quando ela ainda está no berço,
é uma bola de futebol. É. No Quênia, o primeiro passo da criança já é correndo. Que ela já começa a ir para a escola muito cedo. Tem até um filme... correndo, não tem? Vai correndo para a escola. Vai correndo para a escola. Tem um filme interessante, né, que se chama Endurance, que é a história de Haile Gebrselassie, que é o melhor fundista de todos os tempos, foi recordista mundial, inclusive, da maratona e de várias provas mais curtas, 10K, 5K. E mostra a história dele como era quando criança. Ele apanhava do pai se ele chegasse tarde da escola. Então ele corria cada vez mais rápido na volta. Ai, que e para ir para a aula, quando ele chegava atrasado, ele levava a palmatória do professor. Então ele ia correndo cada vez mais rápido para chegar mais cedo. É uma história muito legal. Quem tiver a chance de assistir um filme sobre atletismo, Endurance é o nome do filme. É um filme antigo já, de, se não me engano, 99. Mas mostra bem uma outra realidade, né? E é cultural. Isso é cultural. A nossa cultura é do futebol, a cultura deles é da corrida. Além do que, no Quênia, o atletismo é uma maneira de ascensão social. Então, eles veem os ídolos deles ganhar muito dinheiro no atletismo. Como aqui no futebol. Como aqui no futebol. Toda criança se espelha nisso e quer se espelhar naquele ídolo e quer também, tem um sonho de chegar num grande clube, do seu time de coração, de ganhar muito dinheiro, de ir para a Europa. E no Quênia é a mesma coisa. Todas as maratonas do mundo têm queniano. Em todas elas, em quase todas, eles estão no pódio. Independente da palmatória do professor e do pai vai apanhar, já faz parte da tradição do país. Para você ver, o Marco Korir, esse ano, ele estreou na maratona. Maratona são 42, 195. Essa é uma distância que assim, para o Quênia é mitológica. Para eles, tudo se resume na maratona. Eles vão iniciar em provas de 5 e 10. Quem não se dá bem na pista, acaba indo para a rua. E quem corre nas provas de rua, acaba ganhando dinheiro por etapa. Na pista, você ganha dinheiro, digamos, a longo prazo ou numa temporada, mas na rua, a cada prova, você vai ganhando um pouco. E o Marco Korir estreou em Seul com 2 horas e 7, que é uma marca excepcional, excepcional, a estreia na maratona, né? Foi inclusive a mesma prova que o nosso Solonei fez o índice para o Mundial de Moscou e acabou ficando com a 6ª colocação no Mundial. O Marco Korir não esteve no Mundial, porque ele não tinha o índice suficiente para entrar na seleção do Quênia, que é muito forte. O índice lá é muito forte. Agora, esses quenianos vieram para cá e tem um centro de treinamento aqui específico para os quenianos ou vieram para cá, existe uma possibilidade de trazer essa tradição cultural para implantar também o atletismo no Brasil de uma melhor forma? Eu acredito que a ideia inicial tenha sido de gestão mesmo por parte de um empresário de esporte para trazer os quenianos, porque todas as provas de rua no Brasil, elas pagam. Inclusive, isso também gerou uma discussão muito grande, né? Porque os atletas brasileiros estavam perdendo seus prêmios, entre aspas. Eles não estão perdendo seus prêmios, eles não estão treinando o suficiente para ganhar dos quenianos. Ou não têm um nível suficiente para ganhar dos quenianos. A mesma coisa seria se a gente proibisse jogador de futebol de jogar em clube europeu, porque não dá para ganhar quando tem brasileiro. Vai tirar o emprego do italiano, do inglês ou do espanhol. Sem chance. Isso não é verdade. Na verdade, a CBAT, isso é uma regra internacional, ela limitou a quantidade de participantes. Não pode entrar mais que 3 de cada país em cada prova. Senão ia encher de quenianos. Senão iam ter 15 quenianos nas provas, iam ser os 10 primeiros lugares, né? Então eles limitaram 3 a cada país. Por isso, esse agente, o treinador Coquinho, acabou trazendo 3 tanzanianos, 3 etíopes, 3 quenianos, 3 de cada país, Uganda, que são países que têm tradição em prova de longa distância, Eritreia também, né? E acabou formando um grupo onde ele pode, no mesmo dia, ter uma prova em São Paulo, uma no Rio, uma em Brasília, uma em Curitiba. Ele manda 3 para cada lugar e acaba não... Mas eu só não entendi, só para a gente finalizar de atletismo, eu só não entendi por que fizeram essa seleção e trouxeram para o Brasil. Por que treinar aqui no Brasil? Porque se eles ficassem no Quênia, eles teriam pouca chance de ganhar as provas. Se eles fossem para algum país europeu, a disputa é muito grande, porque em cada país também já existe isso, só de atletas quenianos. Aqui eles centralizam a América do Sul inteira. Ok. Em São Paulo ou no Paraná, eles podem ir tanto para o Paraguai, para a Bolívia, para a Argentina, para o Uruguai. Tudo. Provas que pagam legal. Bons prêmios. E aqui no Brasil tem várias provas que pagam bons prêmios, né? Como Brasília, São Paulo, Rio. E eles vão disputando essas provas. A São Silvestre paga quanto?
Olha, esse ano eu não fiquei a par exatamente. Algumas temporadas, o patrocinador acabava dando um carro para o vencedor. E, se não me engano, era R$15.000. Agora eu não tenho certeza de quanto é o prêmio desse ano. A gente fala de cultura, né? No Quênia, atletismo, no Brasil, futebol. E nos Estados Unidos é o beisebol, é isso?